Sejam bem-vindos ao canal Histórias de Terror. Nos ajude a chegar aos primeiros 1000 inscritos. Se inscrevam no canal e não esqueçam o seu like. Vamos às histórias? O armário do banheiro. Levantei-me da banca e deixei a sala de aula. Lá dentro, o professor explicava, com seu sotaque quase cômico, que os artigos, em alemão, simplesmente não possuíam regras. Pareceu a hora perfeita para usar o banheiro, uma vez que, ausente de regras, uma explicação torna-se um mero exercício de memorização. E isso podia esperar até que eu voltasse do sanitário. Caminhei pela fileira homogênea de armários de metal, passando pelo banheiro feminino, buscando chegar ao seu equivalente masculino, em direção diametralmente oposta. Nada. Um tanto confuso, refiz meus passos até o início da galeria de armários. Encontrei o banheiro feminino e voltei pela direção oposta, agora mais lentamente. Mais uma vez nada. Apenas fileiras intermináveis de armários metálicos perfeitamente simétricos. Estéreis. O banheiro masculino simplesmente não estava lá. Fiquei em pé, confuso, meu cérebro tentando formular explicações racionais para uma situação tão bizarra. Nenhum som escapava das salas de aula do CAC. Não havia o ruído de estudantes conversando ou de pé e se arrastando pelos corredores. Estava envolto pela penumbra criada pelas velhas lâmpadas que se esforçavam, quase em vão, para expulsar a noite daquele local, quando meus ouvidos começaram a registrar aquele inusitado silêncio. Havia uma estranha imobilidade no ar, uma calmaria. O olho do furacão. Ansiosos, os armários me observavam com seus cegos olhos de metal. Foi então que percebi. Estava bem à minha frente, todo aquele tempo. Esperando-me. Um armário, como todos os outros, e atrás dele, uma porta. Intrigado, afastei a peça de mobiliário, que ofereceu pouca resistência aos meus esforços. Parecia querer se mover e revelar o que escondia atrás de si. Era, de fato, a entrada para o sanitário masculino. Estaquei, em dúvida. Por que a porta do banheiro masculino estaria oculta daquela forma? Quem faria tal coisa? O silêncio ao meu redor havia evoluído para um pulsar cadenciado, reverberando em meus ouvidos. Um ritmo surdo, que se espalhava pela minha pele, ossos, sangue e coração. Estendi a mão suada e abri a porta. Dentro, escuridão total. Uma réstia de luz corajosa ousava invadir aquele negror, revelando uma parte dos lavabos e o espelho na parede em cima deles. Meu reflexo parecia estranho, pouco definido. Não natural. Fitei meus próprios olhos, buscando conforto e familiaridade e encontrei apenas escuridão. O pulsar tornava-se mais alto, me impelindo a avançar em direção às trevas. Dei um passo para dentro. Mais outro. Com os olhos adaptados à ausência de luz, consegui identificar, à minha direita, a fila de cabines individuais de sanitários, suas portas escancaradas. Menos uma. O pulsar parou repentinamente. Meu olhar foi irresistivelmente atraído para aquela porta cerrada. Fui chegando devagar. Toquei a superfície estranhamente fria da madeira. A luz atrás de mim parecia morrer aos poucos, agonizando, desistindo de lutar. As trevas não aumentaram, ficaram apenas mais densas, quase palpáveis. Envolveram-me como uma teia de escuridão, tecida por algo antigo, uma coisa sem explicação, uma mente dominada por propósitos alienígenas demais para que a mente humana possa ao menos começar a compreender.
Senti o meu cérebro ser invadido por visões de horror indescritível, uma torturada existência afastada da luz e do calor, eternamente vagando por intermináveis corredores repletos de armários enferrujados, para sempre encontrando aquela porta oculta, revelando segredos sombrios que pessoa alguma jamais deveria conhecer. Parei. Caminhei lentamente para trás. O pulsar retornou, urgente. Chamando, implorando por mim. A luz pareceu renovar-se, fazendo as sombras abandonarem, apressadas, seus esconderijos infectos. Virei para a passagem e saí do banheiro. Lá dentro, ouvi a cabine do sanitário se abrir lentamente. Com as mãos trêmulas, fechei a porta do banheiro. O pulsar era um tambor, rufando no ritmo do meu coração descompassado. Por baixo da horrenda pulsação, um som de arrastar, bizarro e, ainda assim, estranhamente familiar, como que saído de alguma região primitiva do meu cérebro, dormente, porém jamais esquecido. Em pânico, tentei recolocar o armário no lugar. O mobiliário, antes tão leve, agora encontrava-se pesado, obstinadamente imóvel. O pulsar era insuportável. Sinto que a coisa estava quase chegando à porta, sua presença imunda roubando a força das minhas pernas. Desesperado, lancei meu corpo contra o armário, sentindo uma dor aguda causada por suas protuberâncias metálicas. A pulsação parou. O som de arrastar desapareceu. Olhei ao redor e vi que me encontrava no início da fileira de armários. A luz, antes mortiça, agora se espalhava saudavelmente por todo o local. Ao longe, escutei o tagarelar dos estudantes deixando suas salas de aula. Afastei-me, cambaleando, daquele estranho lugar. Um tanto trêmulo, retornei à minha aula de alemão, que já estava se encerrando. Ao notar minha face pálida, um dos estudantes comentou: "Meu irmão, velho, o que foi que tu comeu?" Forcei um sorriso no canto dos lábios, murmurei um boa noite para as pessoas e me retirei. Voltando para casa, fiz a mim mesmo um juramento que jamais pretendo quebrar. Nunca mais, na minha vida, vou ao banheiro do CAC. A estrada dela. Estava perdido. Mais por não saber onde queria ir do que por não ter ideia de onde estava. Lembrava ao menos de onde tinha vindo. A casa de Lucrécia estava em seu suor, escorrendo pela testa marcada. O cheiro das putas se agarrava às suas mãos, ao seu cangote, à sua virilha, à sua boca, emoldurada pelo bigode descolorido pelo cigarro. Tirou um do bolso do peito, úmido e flácido como sua masculinidade depois do borrão das horas sob a luz vermelha de Lucrécia. Aproximou os lábios da chama do candeeiro, piscando com o amareleço limitado que revelava, de lado a lado, a brenha baixa que o acompanhava desde a partida. Caminhava devagar, a vontade amortecida pelo álcool e o objetivo roubado pela vida mesmo. Só sabia que não podia parar. Fumava com a mesma mão que segurava a lanterna enquanto a outra se agarrava à garrafa que ia se tornando cada vez mais leve. Escutava o triturar dos próprios passos no barro seco da estrada. O triângulo havia ficado para trás. A sanfona, as zabumba e as risadas estavam presas entre as paredes enfeitadas de Lucrécia. Os gritos também. Apertou o passo. Não podia parar. Sabia o que lhe aguardava no começo de suas pegadas. Não era homem de correr, mas também não era tolo de ficar. Decidiu caminhar sem pressa, que o punhal na sua cintura era bom aviso para os que não conheciam a sua reputação. Levantou os olhos para a estrada, para melhor se fixar no caminho que não conhecia e nem sabia onde levava, quando a viu. Era uma alvura suspensa na curva da estrada, imóvel e silente. Parou.
Esfregou a manga da camisa na fronte empapada, apertou os olhos e firmou os pés. Continuava lá. Não sabia o que era, mas sabia que não gostava. Não queria sujar o punhal mais uma vez naquela mesma noite, então achou por bem seguir por uma bifurcação. A figura pálida não esboçou reação. Caminhou com o vulto no canto dos olhos, se afastando devagar até virar uma impressão pesando sobre a nuca. Virou a cabeça para trás e viu apenas a curva iluminada pelo luar. Voltou o olhar para frente e sentiu a garrafa escapar-lhe entre os dedos suados. Estava à sua frente, no meio da estrada, ainda distante, mas perto o suficiente para que notasse os laços desfeitos da camisola alva e o contraste dos cabelos negros sobre a renda. Não lhe retribuía o olhar, que trazia baixo, enviesado, como se ela escutasse uma zoada distante, para ele muda. Só percebeu que sua própria mão empunhava a faca quando a chama da candeia refletiu-se na lâmina avermelhada. Gritou. Berrou ameaças. Desfiou ultimatos e advertes com a voz rouca de fumo e de falta de uso. Ela não se buliu. Trazia os braços junto ao corpo, mãos repousando ao lado dos quadris estreitos. Ele nem correu e nem ficou. Tomou um desvio, apertando o punho da arma até deixar lívidos os nós dos dedos, tão brancos quanto a pele dela. Andou devagar, trazendo a brancura nas vistas, até finalmente deixá-la para trás, pousada imaculada sobre o barro avermelhado. Orientou-se para frente e segurou o lume com força, deixando escapar um gemido quando a viu novamente. A chama em sua mão trêmula fazia as sombras dançarem, como os caboclos e as raparigas sobre o chão de terra batida de Lucrécia. Lutava contra o peso dos pés e olhava sem querer ver os cachos de azeviche que cascateavam sobre o peito imóvel. Agitavam-se. O rosto dela voltava-se em sua direção. Ele abandonou o punhal e coragem e correu. O matagal brotava e morria no bruxulear da candeia que rodopiava sobre sua cabeça. Não sabia para onde ia, apenas o que lhe aguardava no refazer dos seus passos. A casa de Lucrécia. As paredes azedas de suor velho, o chão pisado de pés calejados, os quartos sufocados, engasgados de móveis escuros e encanecidos. Foi para um deles que a levou. Sobre a cama apertada, fedendo a mofo e a mijo, havia provado que era homem e ela havia aprendido o que era ser mulher pela primeira vez. Os tabefes foram para afogar o choro infantil. O punhal foi para calar os gritos. O alarido o acompanhou por pouco tempo depois e não houve quem lhe desafiasse os gostos e os atos. A casa de Lucrécia perdeu-se numa curva vagarosa, luz rubra e lamentos negros escoando pelas janelas. Lembrava e corria, para lugar nenhum, cego de horror, do quarto, de si, dela. Ela foi ao chão em um baque, tropeçando em uma pedra invisível. A lanterna rolou de sua mão e se apagou, engolfando-o em escuridão. Arrastava-se pelo barro, bufando e gemendo, coiceando torrões de argila. Não era mais homem, era um bicho. Fuçava a terra carmim, como as manchas nos lençóis de Lucrécia. Vermelhas as almofadas. Vermelhas as paredes do quarto. Vermelhas as coxas dela. Vermelhas as mãos dele. A estrada não era mais barro amolecido, era sangue coagulado, cobrindo-o como uma mortalha. Não podia parar. Chafurdava e grunhia, sempre em frente, até deparar-se com 2 pés de menina. Chorou. As lágrimas traçavam caminhos na vermelhidão do seu rosto. Levantou o queixo trêmulo, subindo pela barra da camisola intocada, passando pelo brocado no busto que não se movia. Não queria ver, mas os olhos o puxavam para o alto, prostrando-o sobre pés e mãos, como um cão. O luar era absorvido pelo negror daquelas madeixas. Ali, luz nenhuma se perpetuava.
Ela continuava olhando para o lado, atenta ao começo da estrada. Cachos e anéis negros começaram a se mover lentamente. Ele pousou uma mão escarlate sobre a boca seca, segurando o grito com dedos e dentes apertados. O rosto dela se ergueu, revelando lábios pálidos. Mantinha os olhos fechados. Alçou o queixo delicado e, sob ele, estava o rasgo. Ele sentiu a urina quente escorrendo pelas pernas. Ela lançou a cabeça para trás, revelando o corte, que se alongava e se alargava, como uma boca repleta de trevas. A escuridão escapava de sua garganta aberta, cobrindo a lua e as estrelas. Dedos e dentes não mais puderam conter o grito. E então, tudo era escuridão. O Despertar. Atualizado, 1 de novembro de 2022. E se você olhar longamente para o abismo também olha para dentro de você. Nietzsche. Senti a areia fina sob meus pés descalços. Havia árvores ao meu redor, lançando sombras retorcidas aos meus pés, como que tentando agarrá-los, prendê-los ao chão. Olhei à minha volta lentamente, tentando absorver em uma única e profunda respiração o local onde eu me encontrava. Meus ouvidos captaram um som distante, ritmado, um vai e vem constante que me avisava que o mar estava perto. Às minhas costas, as árvores se aproximavam umas das outras, formando uma apertada ciranda de galhos, como que a proteger algo sagrado, um conhecimento tão terrível que apenas aquelas guardiãs mudas e eternas poderiam ousar fazê-lo. Súbito, senti que era observado. Havia olhos acompanhando meus movimentos. Vários deles, seguindo meus passos, meus gestos, marcando o ritmo da minha respiração, que se acelerava cada vez mais. Minhas pernas, pesadas de medo, não obedeciam nem aos meus comandos, nem às minhas súplicas. Senti um movimento com o canto do olho e virei-me lentamente nessa direção. Havia uma criança ali. Tinha, assim como eu, os pés descalços, os dedos infantis deixando leves rastros na areia. Os cabelos eram longos, escuros e cacheados, emoldurando um rosto jovem demais para que se definisse com segurança seu sexo. Olhava diretamente nos meus olhos, enquanto se aproximava vagarosamente. Senti que outras crianças chegavam mais perto, deixando as sombras das árvores, vindas de todas as direções. Seus grandes olhos negros jamais deixavam os meus e pareciam roubar a voz da minha garganta, que não produzia som algum. Chegou mais perto, permanecendo a poucos passos de mim. Estendeu sua pequena mão, alva, quase translúcida, em direção ao meu rosto. Seus lábios se abriram e foi então que eu ouvi. O som era como o guinchar de algum animal ferido, estridente, distorcido, metálico. Olhei para aquela estranha criatura à minha frente, sem compreender, e percebi que não era dela que partia aquele terrível ruído. A criança arregalou seus olhos escuros e pude ver o medo refletido neles. Mais um guinchar vindo da floresta às minhas costas, dessa vez mais perto, e um som como grandes árvores tombando lentamente, resistindo em se entregar ao solo que é tanto sua casa quanto seu carcereiro. Senti que o chão estremecia em um ritmo cadenciado, moroso e cada vez mais próximo. Percebi as sombras se adensando ao meu redor, não exatamente como se o sol se pusesse repentinamente, mas como se algo, vindo da floresta, fizesse com que a luz do dia se afastasse, fugisse, nos abandonando a uma noite não natural, povoada de coisas incompreensíveis e terríveis. Súbito, a criança agarrou minha mão com dedos que pareciam feitos de gelo. Senti que meus membros inferiores voltavam à vida através daquele toque álgido e eu pude acompanhar aquele ser estranhamente infantil, que tentava freneticamente me afastar daquilo que estava vindo pela floresta. O som novamente,
como o grito de dor de um Deus assassinado por suas criaturas, crescendo cada vez mais, dilacerando meus tímpanos, buscando meu coração. Naquela estranha penumbra, podia discernir vultos pálidos correndo por entre as árvores. Eu me movimentava cegamente, sem saber para onde ir e do que eu fugia, sentindo a vibração atrás de mim, escutando o barulho horripilante de árvores sendo derrubadas e arrancadas do solo. A algazarra era agora ensurdecedora, tão próxima que parecia nos envolver completamente, abafando o ruído das ondas distantes. Paramos em frente a uma árvore alta, antiga, com vários galhos grossos se projetando do seu tronco retorcido. Subimos. A vibração agora fazia com que o chão tremesse, os galhos balançassem, a árvore inteira ameaçasse ser atirada por terra, enquanto subíamos sem parar. Exausto, sentei-me em um galho, oculto por uma densa folhagem, e coloquei os dedos nos ouvidos, tentando isolar aquele som infernal, cerrando os olhos e sentindo a vibração atingir seu ápice, quase me derrubando em sua violência. Havia chegado. Súbito, apenas o silêncio. O único som era da minha pulsação latejando em meus tímpanos e a minha respiração ofegante. Lentamente, retirei os dedos dos ouvidos e abri os olhos. A criança que me havia guiado até ali estava em um outro galho, mais baixo. Ela tinha uma expressão de terror inimaginável em seu rosto andrógeno, mal parecendo capaz de respirar. Meu coração bateu furiosamente e meu cérebro gritava para que eu fugisse, corresse, abandonasse tudo, morresse, qualquer coisa, menos permanecer naquele lugar. Segui a direção do seu olhar e foi apenas então que eu vi. Entre árvores caídas e galhos partidos, eu pude enxergar o primeiro deles. Havia outros, parados em cada um dos lados do que estava mais próximo. Havia algo perturbadoramente familiar em suas silhuetas, como um terror antigo, jamais esquecido, que desperta com o correr dos anos, selvagem, incompreensível. O primeiro deles deu um passo para a frente, em um movimento mecânico, lento, não natural, depois imitado pelos companheiros. Eram mais altos que as árvores e tinham o copo volumoso coberto por um pelo curto, castanho claro. Mais um passo, custoso, deliberado, fazendo o chão tremer e os galhos das árvores balançarem suavemente. Tinham orelhas grandes, projetando-se do alto de suas cabeças arredondadas. Estas se mexiam muito lentamente para a esquerda e para a direita, com um estranho zumbido, como que buscando algo ou alguém. Mais um passo. Agora eu podia ver claramente o que eram. Memórias da minha infância fluíram até minha mente. Eu já os tinha visto antes, muitas e muitas vezes. Reconheci o focinho curto, imóvel e pálido. Os olhos eram dois poços negros, nada refletindo. Eram ursos, como os de pelúcia com os quais as crianças costumam brincar, conversar, confiar segredos, levar para as suas camas antes de dormir. Mas tudo naquelas criaturas parecia errado. O tamanho absurdo, os movimentos lentos, artificiais, a expressão vazia, os olhos mortos, as mãos peludas terminando em garras. Garras. Ao olhar para elas senti que meu corpo tremia incontrolavelmente e que o bater do meu coração seria capaz de denunciar minha presença. Os ursos seguiram em seus passos lentos, as cabeças agora fixadas em um ponto à frente, fazendo o solo estremecer à sua passagem. O primeiro deles seguiu na dianteira, acompanhado pelo que se encontrava à sua direita. O da esquerda, mais próximo à árvore que servia de refúgio para mim e para a criança, continuou caminhando, parando subitamente ao alcançar nossa posição. Os outros ursos, silenciosamente, também se detiveram em seu percurso. Estava bem próximo de nós agora, ainda voltado para algum ponto onde deveria estar o mar. Podia sentir uma vibração profunda, grave, que parecia emanar do corpo da criatura.